Pensem, meus amigos, mas principalmente raciocinem mais uma vez junto comigo. Veja bem, a história referente a Cristo descrita nas Escrituras não é uma história secular que ocorreu há 2000 anos atrás. Nada tem a ver com o personagem descrito Jesus, pois a história é contemporânea. Prova disso, meu amigo, que a história da salvação é um padrão que deve ser cumprido por cada um de nós. Do contrário, Jesus não teria dito: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tudo o que ocorreu com o homem Jesus deve se repetir com cada um de nós. Prova disso que no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, está escrito que o Cordeiro já havia sido sacrificado desde o princípio da fundação do mundo. Esta história é referente à humanidade como um todo, pois a história de Cristo morrendo e ressuscitando é a sua história. É a história do batismo, morte e ressurreição. É um padrão que deve se desdobrar dentro de cada um de nós, pois todos nós devemos cumprir as Escrituras. Você não ficou convencido? Então veja exatamente por você mesmo. O que consta no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45, onde está escrito: Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Dá-se a entender que estamos falando do homem Jesus, um personagem descrito pelos evangelistas. Mas muito pelo contrário, longe disto. Prova disso que no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 26 a 27, disse Paulo: o mistério que esteve oculto durante os séculos e as gerações, mas que agora foi revelado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Os evangelistas, os discípulos, sim, os apóstolos, eles tiveram um encontro particular com Cristo em si mesmos, pois Cristo se encontra no homem, pois Cristo está no reino dos céus, e o próprio Jesus afirmou que o reino dos céus está dentro de nós. Então, quando Filipe achou Natanael e disse-lhe: achemos aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. Eles não encontraram o homem Jesus, exatamente personagem histórico. O que eles encontraram foi exatamente o Cristo em si mesmo, pois a palavra Jesus significa salvação. Eles encontraram a salvação dentro de si mesmos. Prova disso que no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, o próprio Paulo afirmou: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Jesus Cristo está no homem, não é um personagem fictício, por assim dizer, descrito nas Escrituras. Qualquer um dos apóstolos podem ter vivido exatamente essa experiência e aplicado como uma terceira pessoa, meu amigo. Pois até hoje ninguém sabe exatamente quem foi que escreveu os evangelhos. Pode ter sido qualquer um. Eles contaram a história de si mesmos, pois isto é um padrão que se desdobra dentro de cada um. Cada um deles contaram a sua própria experiência. Cada um deles encontraram o Cristo, o Jesus, dentro de si mesmos. Prova disso que no livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16, novamente disse Paulo: quando então foi do seu agrado Deus revelar o seu Filho em mim, não fora do homem. Jesus Cristo é um padrão que se segue desde o princípio da fundação do mundo, que está se desdobrando dentro de cada indivíduo. Até porque no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 20, está escrito: e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Também no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, está escrito: antes que Abraão existisse, eu sou. Este Cristo, este Jesus, que é a salvação, que é exatamente esta sabedoria que é Cristo. Ela é revelada no homem. Quando esta sabedoria, que é o próprio Cristo, é revelada no homem, este alcança a salvação. Nada tem a ver com personagem. Até porque, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, acrescentou Paulo: assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano.
ainda que outrora tivéssemos conhecido a Cristo assim. Agora, contudo, já não o conhecemos mais deste modo. Eles compreenderam que a história não é referente a um personagem, a um único homem que veio salvar o mundo. Não. A salvação é individual. Este padrão deve se desdobrar dentro de cada um. Este Cristo que está dentro de cada um de nós precisa despertar esta consciência espiritual de Cristo. Precisa despertar em você, para então você poder alcançar a salvação. Repito mais uma vez, disse Paulo, assim que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Pois quando Saulo de Tarso caiu do cavalo, ele ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Paulo estava perseguindo a igreja. Ao estar perseguindo os seres humanos, ele estava perseguindo a Cristo. Pois Cristo é a vida de todos nós. Pois no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 4 está escrito: quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então você entenderá que a história de Jesus é a sua história. Por isso que o mestre não faz a prova pelos alunos, mas apenas ensina os alunos a passarem pela prova. Pois é da sua responsabilidade carregar a sua cruz. Pois a história é cíclica, ela está se repetindo desde o princípio da fundação do mundo. Prova disso que no livro de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 27, está escrito: Ora, vós sois o corpo de Cristo. Quando Saulo de Tarso estava perseguindo os cristãos, eles estavam perseguindo a Cristo, pois este é o corpo de Cristo. Talvez você não tenha compreendido este mistério. No livro de Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10, disse Paulo: Pois toda a plenitude da divindade habita corporeamente em Cristo. E corporeamente você é o corpo de Cristo. Repito, livro de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Toda a plenitude de Deus se encontra no homem. Pois o reino dos céus está dentro de vós. Disse Cristo: Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. O Espírito Santo, o Consolador, está em nós. Nós somos o templo de Deus, aonde Deus habita. Toda a plenitude do universo espiritual está no homem. E diz as Escrituras que toda a plenitude da divindade de Deus habita em Cristo. E isso é verdade, pois você é o Cristo, pois o seu corpo é o corpo de Cristo. Este é o templo de Deus, onde Deus habita, meu amigo. Prova disso que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, disse Paulo: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo? Bingo, meu querido amigo. Aí está Deus, pois este é o corpo de Deus, o templo de Deus onde Deus habita. Espera aí, mas quem habita o corpo somos nós? Bingo novamente, eis aí o próprio Deus. Descreva-se a si mesmo a nível espiritual. Por acaso você não é a palavra, os pensamentos, a consciência do corpo? Pois a palavra não é o verbo que é o próprio Deus? Por isso que é a palavra que é só a consciência que habita o corpo. Pois a palavra é o próprio Deus. Pois está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Desde o princípio. É a palavra que está no corpo, pois a palavra e o corpo são um só. E a palavra é exatamente você e o corpo é de Cristo. Pense, raciocine, meu amigo. Veja o que consta. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 26. Disse Cristo: Então o Filho do Homem será visto, chegando nas nuvens com grande poder e glória. O Filho do Homem será visto nos céus, vindo sobre as nuvens. Agora veja, para sua surpresa, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, está escrito: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Como assim? Você vai gerar o Cristo em si mesmo, mas esta não é a história de Maria? Bingo, meu querido amigo. E a história de Maria é a sua história. Pois no livro de Isaías está escrito que o Criador é o seu marido. Você é a noiva do Senhor. Por isso é você que irá dar a luz ao Filho de Deus. Este Filho de Deus, ele descerá das nuvens, da sua confusão mental, pois aqui que está os céus, o reino dos céus está dentro de vós. É aqui que esta consciência espiritual, que é a sabedoria de Deus, há de ser gerada. Quando esta sabedoria for gerada, então ocorrerá o despertar de Cristo no homem. Por isso que no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 21, está escrito: o reino de Deus está dentro de vós, e Cristo ele vem exatamente dos céus,
mas é este céu interno, meu amigo, pois é aqui que Deus habita, tudo está no homem. Prova disso que no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 17, está escrito: no entanto, a sabedoria que vem do alto é antes de todo pura. A sabedoria que vem do alto é Cristo. É essa sabedoria que é Cristo que precisa ser gerada por você. Cristo é a sabedoria. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, está escrito: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo é realizado por Cristo. Mas para que Cristo possa realizar a obra do Pai, primeiro precisa ocorrer o despertar da consciência espiritual de Cristo no homem, símbolo do novo nascimento. No livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 12, está escrito: eu sou a sabedoria, eu tenho a compreensão, o conhecimento e o juízo. Cristo é a sabedoria. Todas as coisas são realizadas por esta sabedoria, quando esta desperta no homem. Prova disso que no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 35, está escrito: porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida. A vida é o próprio Cristo. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida. Felipe, ele encontrou exatamente a sabedoria que é o próprio Cristo, que é a vida do homem. A sabedoria está aqui, na consciência, não para o lado de fora. O homem, Jesus, é a salvação, símbolo da sabedoria que desperta no homem. Por isso que no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 13, está escrito: bem-aventurado o homem que me acha. Sim, bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento. A sabedoria é Cristo. Desde os tempos primórdios, desde o princípio da fundação do mundo, já se podia achar Jesus, pois Jesus é uma representação de Cristo, que é a sabedoria de Deus, que é a salvação do homem. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, disse Paulo: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Fechando com a descrição do livro de Provérbios: bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento. Disse o apóstolo Paulo, repito: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo não é um homem Jesus. Cristo nunca foi um personagem descrito nas Escrituras. Cristo é a sabedoria de Deus, o poder de Deus. Pois tudo foi feito por meio da sabedoria de Deus. O homem Jesus nasceu unicamente há 2000 anos atrás. Mas o Cristo histórico, ele sempre existiu. Pois estamos falando da sabedoria de Deus que se encontra oculta aqui dentro do seu entendimento. A sabedoria de Deus está aqui, aguardando ser removida a mentalidade da carne. Pois está escrito: remove-se o primeiro para se estabelecer o segundo. Remove-se o primeiro estado de consciência humana para ser estabelecido a consciência do Espírito de Cristo. Pense, raciocine, meu amigo. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, está escrito: então, conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. O homem Jesus não existia naquela geração, mas eles já estavam conhecendo a Senhor, pois está escrito: bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento. Cristo já havia sido encontrado pelos seres humanos desde o princípio da fundação do mundo, pois disse Jesus: Abraão, vosso pai, viu meu dia, viu e regozijou-se. Sim, meus amigos, Cristo sempre esteve no mundo, aqui, dentro da sua consciência ele está. Este seu corpo é o corpo de Cristo. Espera aí, mas por acaso este não é o seu corpo? Bingo! Isso significa que você é o próprio Cristo, que está dormindo na carne. Desperta, ó Senhor, porque dormes, diz o salmista. Você está dormindo, meu amigo, na carne. A sua verdadeira identidade é espiritual, mas você não é capaz de se reconhecer através do espírito, senão através do corpo, porque você está dormindo. Quando o Verbo se fez carne, ele perdeu a sua auto-identidade espiritual através do corpo. Pois toda a carne é Deus em manifestação, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso que no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, disse o profeta: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Cristo sempre esteve no homem, não fora do homem. Cristo sempre foi encontrado, os profetas encontraram a Cristo. Eles não encontraram um homem, Jesus. Eles não encontraram um personagem descrito pelos evangelistas. Eles encontraram a sabedoria, este padrão que nós chamamos de Cristo. Este padrão de salvação deve ser cumprido por cada um de nós. Nós devemos cumprir as Escrituras.
Cumprindo as Escrituras, este padrão se desdobra dentro do homem. Quando este padrão se desdobra dentro do homem, então ocorre o despertar de Cristo. Prova disto, que no Evangelho de Jó, capítulo 42, versículo 5, isso se cumpriu exatamente com Jó. Disse ele: antes eu te conhecia só por ouvir falar. Por certo que esta é a sua situação. Você conhece a Cristo, a Deus, só por ouvir falar. Você vai na igreja, viu o pregador falando a respeito de Jesus, mas você nunca viu a Jesus. Você tem vivido como Jó. Você conhece a Deus por ouvir falar. Mas disse Jó: mas agora os meus olhos te veem. Mas o homem Jesus não estava presente naquele século. Então, como exatamente ele estava vendo Deus face a face? Porque estamos falando do despertar da consciência de Cristo. Quando isto ocorrer, você não mais se reconhecerá através do corpo, senão através do Espírito de Deus, que é o próprio Cristo, que é a sua verdadeira identidade. Então você entenderá que a história de Cristo é a sua história, que está se desdobrando no espaço-tempo, desde o princípio da fundação do mundo. Pois no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, para encerrar, disse Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele era este padrão que precisa se cumprir dentro de cada um de nós. Nós precisamos cumprir todas as etapas das Escrituras, até ser crucificado como Jesus. Por isso disse Jesus: sedes meus imitadores. Sim, meu amigo, carregando a própria cruz, pois quem insistir em salvar a sua vida irá perdê-la. Disse Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você precisa cumprir as Escrituras. O mestre não faz a prova pelos alunos. Ele veio ensinar os alunos a passar pela prova. E o mestre foram exatamente os discípulos, pois os discípulos contaram a sua própria história dos desdobramentos das Escrituras dentro de si mesmos. A história descrita por eles acerca de Jesus é a história que eles mesmos vivenciaram. Eles mesmos eram este Cristo que despertou aqui. Disse Felipe a Natanael: achamos exatamente aquele de quem Moisés escreveu na lei. Eles acharam exatamente a Cristo, pois Cristo já estava desde o princípio da fundação do mundo. Repito, livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você buscar a Deus de todo o seu coração, então você passará a gerar o Cristo em si mesmo. Este Cristo, que é o Filho, irá revelar quem é o Pai, pois ninguém conhece quem é o Pai, senão o Filho. Por isso você precisa gerar o Cristo, que é a sabedoria que vem do alto. É esta sabedoria, que é o próprio Cristo, que é o seu Filho, que irá chegar diante de você e irá dizer: meu Pai. Quando ele lhe chamar de Pai, então você irá despertar do sono da morte e cairá em si, e você entenderá que a história das Escrituras é a sua história, contada do princípio ao fim.